Glória a Deus, amém. 1 Reis, capítulo 21, nós vamos ler a partir do versículo 1. E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o Jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, e que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e eu te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Eu, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me, ó Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o Jezreelita, e lhe falara, dizendo: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se em sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, lhe disse: o que há? O que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o Jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou o que lhe apraz, e te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegra-te o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Amém? Igreja, o reinado de Acabe foi o pior que já existiu. A Bíblia fala muito claro isso, que ele foi o pior. E é engraçado que o pior reinado foi também o que mais durou. Foi um reinado longo, foi um reinado que pegou vários anos. Só que todas as vezes, vocês já devem ter lido isso em frases motivacionais de Facebook, né? Quando tem homens fracos, Deus levanta sempre alguém forte para aquilo. Quando o governo é fraco, Deus levanta homens fortes para lidar com aquilo. E aqui não foi diferente. O pior reinado, o reinado de Acabe, porque ele se casou com uma mulher chamada Jezabel, uma mulher que não era judia, uma mulher de outra etnia, e uma mulher idólatra. E uma mulher que conduzia Acabe para coisas ruins, conduzia Acabe para situações duvidosas. E por isso Deus levanta um grande profeta, um profeta chamado Elias. Elias foi um profeta levantado bem no reinado de Acabe. Por quê? Porque foi o pior reinado para Jerusalém. Deus precisava de uma voz, Deus precisava de alguém ali se importando pelo povo e alertando sobre as situações. Eu sempre falo aqui na igreja sobre as dificuldades que os nossos desejos, as nossas vontades e emoções nos trazem. E eu sempre falo porque é algo que fala muito comigo, mas acredito que eu nunca preguei um culto sobre isso, e hoje eu vou falar sobre isso. Hoje eu vou mostrar quais são as consequências dos desejos humanos. Quais são as consequências que Acabe e Jezabel tiveram por desejar algo de alguém. Igreja, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala, como a gente se porta. Eu quero ler algumas coisas para você entender. Vamos ler comigo o versículo 6. Prestem atenção. Jezabel pergunta para Acabe por que ele está triste. E ele responde, versículo 6. Porque eu falei a Nabote, eu não vou falar esse Jezreelita ali, porque nossa, o nome difícil, hein? Porque eu falei a Nabote, e ele me disse, e ele disse, ou seja, Acabe falou para Nabote: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se lhe apraz, eu te darei outra vinha no seu lugar. Porém ele disse: não darei a minha vinha. Foi isso que Nabote falou para Acabe? Não foi isso que Nabote falou para Acabe.
Mas por que ele falou desse jeito para Jezabel? Porque ele sabia que Jezabel era uma mulher má. Ele sabia que Jezabel era uma mulher macabra. Ele estava, na verdade, de forma maliciosa, incitando ódio no coração de Jezabel. Ele estava, na verdade, incitando raiva no coração de Jezabel. Ele estava gerando um sentimento maligno no coração de Jezabel. Às vezes nós não nos atentamos, mas a forma que a gente fala de uma pessoa, de um amigo, de um irmão, de alguém, a gente está incitando a outra pessoa a ter raiva dela. Quantos de vocês já não passaram por isso? De ter raiva de uma pessoa sem conhecer ela? Aí você pergunta, mas você conhece ela? Nunca falei com ela. Mas por que você tem raiva com ela? Porque o fulano me disse. Igreja, às vezes a pessoa não foi boa para o fulano. Aí depois você conhece a pessoa, você fala, nossa, eu imaginava outra coisa de você. Por que, igreja? Porque as palavras são maliciosas. As pessoas, elas falam de forma que elas geram ódio, elas geram mágoa, elas geram ressentimento. Por quê? Porque elas é maliciosa a ponto que elas querem algo. Elas querem alcançar algo. Agora vamos ver como Nabote realmente respondeu a Acabe. Vamos ver como foi realmente esta conversa. Versículo 3. Porém Nabote disse a Acabe, guarda-me, ó Senhor, de forma respeitosa, de forma submissa à autoridade, porque ele estava falando com o rei de Israel naquele momento. E ele explica por que ele não quer vender, ele explica por que ele não quer trocar aquela vinha, porque era uma herança dos pais dele, está escrito aí no versículo 3, ó. Aquilo tinha valor sentimental para Nabote, aquilo tinha valor para a vida dele, não era uma simples vinha, uma simples terra, era algo que vinha dos seus pais. Igreja, quem estava negociando com ele era o rei, ou seja, o que ele pedisse de valor ia ser pago. Se valesse, vamos falar os nossos números aqui, porque a vinha dele era do lado do palácio, do lado, na terra de Jezreel. Se valesse 1 milhão, ele falasse, eu quero 3 milhões, o rei pagaria. Se ele falasse, eu quero outra vinha igual e mais 1 milhão, o rei dava. Mas tinha valor sentimental. Ele falou, ó meu Senhor, longe de mim, abandonar aquilo que os meus pais me deixaram, é herança dos meus pais. É herança dos meus pais. Só que Acabe de forma errada, de forma maliciosa, de forma, posso usar até essa palavra, tendenciosa e maligna, ele coloca no coração de Jezabel a sementinha do mal. E Jezabel nem precisava de muito, porque ela era uma pessoa muito complicada para fazer alguma coisa contra aquela situação. E qual que foi a resposta dela para o rei? Versículo 7. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu agora no reino de Israel? Você é o rei aqui? Então levanta, come pão, alegra o teu coração, eu te darei a vinha. Ou seja, eu vou dar a vinha para você. Eu vou realizar o desejo do seu coração. Eu vou realizar aquilo que você quer. Igreja, nós temos que tomar muito cuidado com os nossos desejos. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que o nosso coração quer. Vamos continuar o texto. Versículo 13. No mesmo capítulo aí, versículo 13. Então vieram 2 homens, filho de Belial, quando fala assim, 2 homens malignos, 2 homens endemoniados, pessoas do inferno. Belial é também um nome dado para Satanás. Então quando a Bíblia fala assim, 2 homens, filhos de Belial, 2 pessoas ruins, 2 pessoas malignas.
Nós vamos falar igual nós estamos vendo aí nos noticiários e todos vocês estão acompanhando. Aquele filho de Belial, daquele menino de 14 anos que pegou lá os seus pais dormindo e matou o pai, a mãe e o irmãozinho de 3 anos. Pessoa maligna, que o próprio delegado fala, você conversa com ele, não tem arrependimento. É um psicopata. Esses são os filhos de Belial. Vamos continuar, depois eu vou explicar o que aconteceu. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, puseram-se de fronte dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, o apedrejaram com pedras, e ele morreu. O que Jezabel fez, igreja? Contratou 2 homens malignos, foi lá no sacerdote da cidade e falou assim, proclame um jejum e ponha Nabote como o orador do jejum. E aí você acompanha tudo que está acontecendo lá. Só que daí ela chamou 2 homens malignos e falou assim, vocês vão lá na frente do sacerdote, lá do povo, e testemunha que ele pecou, que ele errou. E determinem a morte dele. Igreja, nós conhecemos isso de muito fácil. Jesus estava sendo julgado junto com Barrabás, e alguns homens falaram o quê? Solta Barrabás e crucifiquem Jesus. E por que eles fizeram isso? Por inveja, porque Jesus era melhor que eles. E então esses 2 homens testemunharam como foi pagos para fazer por Jezabel. E lá a lei judaica, a lei religiosa é muito rígida, foi apedrejado e morreu. E aí o 16, e sucedeu que ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, para a possuir. Vou realizar meu sonho. O desejo do meu coração foi realizado. A vontade do meu coração foi realizada. Ele perguntou como que Nabote morreu para Jezabel? Não, para quê? Perguntar para quê? A minha vontade é a terra dele. A minha vontade é aquilo que ele tem, que ele tinha, né? Porque agora ele é morto. Ele não queria saber como que aquilo aconteceu. Ele estava firmado na sua vontade, no seu desejo. Ele estava firmado naquilo que ele queria. Igreja, muitas vezes pessoas, para alcançar a sua vontade, o seu desejo, manipulados por outras pessoas próximas, fazem de tudo para alcançar algo. Igreja, nós temos que tomar cuidado quando alguém vem falar alguma coisa para você. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos. Nós temos que tomar cuidado com o conselho. Tem até um ditado que fala, se conselho fosse bom não se dava, se vendia. Porque muitas vezes esses conselhos, muitas vezes essas informações estão cheias de malícia. Tem coisas por trás. Situações que estão encobertas e você nem sabe. Só que uma coisa que eu posso dizer para vocês, igreja, Jesus não se esquece dos seus. Nabote morreu por uma tramóia de Jezabel. Nabote perdeu a vida por querer manter a herança dos seus pais. Nabote foi morto por causa da vinha. Só que Deus não se esquece. Deus sempre vai se levantar por aqueles que Ele ama. Versículo 18. Levanta-te, desce. Vamos ler o 17 para vocês entenderem. Então veio a palavra do Senhor a Elias. Elias, o que ele era, igreja? Profeta. O maior profeta que já existiu. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo, levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe. Ô Elias, você está sossegadão aí? Levanta, você precisa ir lá falar com Acabe.
Você precisa ir lá falar com o rei de Israel. Com Acabe, rei de Israel. Ele está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote. O que Deus falou para Elias? Vai lá falar com Acabe. Ele está lá na vinha de Nabote. Nabote já era morto. Acabe já tinha tomado posse da vinha. Vai lá que ele está na vinha de Nabote. Aonde desceu para a possuí-la. Igreja, Deus sempre vai se lembrar dos escolhidos. Deus sempre vai se lembrar daqueles que são fiéis. Pode passar por dificuldades, pode passar por lutas, mas como nós cantamos a última canção aqui, Ele abre portas, Ele quebra as barreiras, Ele faz o impossível. Acabe e Jezabel mataram Nabote por causa do desejo do seu coração, por causa da ganância, por causa da vontade de possuir aquela vinha. Mas Deus fala para Elias, vai lá na terra de Jezreel, lá na vinha de Nabote. Acabe está lá porque ele quer possuir aquela vinha, vai lá falar com ele. Versículo 19, e far-lhe-ás, ou seja, você vai dizer isso para Acabe, ou Elias, assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Quem sabia disso, igreja? Ninguém, porque Jezabel fez um acordo com os filhos de Belial. Na cabeça de todo mundo, Nabote errou, Nabote falhou, Nabote pecou contra o Senhor e por isso foi apedrejado. Mas esse não era o verdadeiro motivo. Isso não era o que realmente tinha acontecido. Só que Deus sabe de todas as coisas. Lembra quando Abel e Caim oferecem o sacrifício de Abel, a fumaça sobe. O sacrifício de Caim, o que a fumaça faz? Ela dispersa, ela não sobe. Por quê? Porque o sacrifício não foi aceito. O sacrifício não foi aceito. A fumaça sobe, sacrifício aceito. A fumaça dispersa, fica parada no ar, sacrifício não foi aceito. Em vez de Caim se arrepender e a próxima vez fazer o melhor para o Senhor, o que ele faz, igreja? Mata Abel. Mata Abel. Aí Deus chega para ele e fala assim, ô Caim, porque naquela época Deus descia, falava com o povo, né? Ô Caim, cadê teu irmão Abel? Eu vou saber do meu irmão, agora eu sou guarda do meu irmão? Aí Deus fala, sabe por quê? Porque o sangue dele está clamando da terra por vingança. Porque você matou ele, o infeliz. Aí ele, meu amor de Deus, eu não queria ter feito, mas não sei o quê. Falou, pega aquele rumo ali, e some. Se você voltar para cá, você é um homem morto. E a Bíblia fala que Caim pega lá o rumo, dá até continuidade na sua herança, na sua posteridade, né? Com filhos, com filhas, mas eu não lembro agora qual é o povo que ele cria. Mas Deus sabe de todas as coisas, não dá para esconder dele. Aí Deus fala assim para Elias, vai lá e pergunta para ele, cadê Nabote? Vai lá e pergunta para ele, no lugar em que, no 19, né, nós estamos, né? Não mataste e tomaste a herança? Vai lá e fala para ele que ele matou Nabote para tomar a herança. Vai lá e fala para ele que foi por causa da morte de Nabote que ele está lá tomando posse daquilo lá. Igreja, Deus não esquece dos seus. Deus sempre vai se levantar. Ele sempre vai agir de uma forma ou de outra. Como esses dias eu estava vendo lá a entrevista do Netanyahu. Ele falou, não vai mais acontecer o holocausto. Nós estamos preparados.
E Israel está aí na boca do povo, né? Um paísinho pequeno, do tamanho do Acre, aqui no Brasil. Cercado pelo Irã enorme, cercado por Egito, cercado por Iraque, tantos países muçulmanos. E ele está lá prevalecendo, igreja. Ele está lá vencendo. Em 1948 eles voltaram, depois das Nações Unidas lá, ter determinado que eles voltariam a ser país, voltariam a existir no mapa. E então 6 países ao redor deles ali, Irã, Egito, eu não lembro todos, Iraque, se levantaram contra eles. Alguns anos depois, em 1965, 1963, eu não me lembro agora, porque não aceitavam que Israel voltasse a ser nação. Países muçulmanos, países islâmicos, e é muito conhecido, vocês podem até pesquisar na internet, no Google, a Guerra dos 6 Dias, alguém já leu, alguém já estudou? A Guerra dos 6 Dias, eles venceram todos os países muçulmanos, igreja, em 6 dias. E por isso que eles dominam Gaza, porque Gaza não era deles, Gaza foi determinado lá que seria do povo muçulmano lá, do povo islâmico, mas eles quiseram lutar, e aí perderam também aquela faixa. Igreja, Deus não se esquece dos seus, Deus sempre vai se levantar. Vai lá, Elias, pergunta para ele se ele matou por aquela herança, se ele matou por aquela terra. Aí continuando, fala-lhe-ás mais dizendo, assim diz o Senhor. Nabote poderia lutar pela sua terra, igreja? Não, ele estava morto. Nabote poderia entrar com uma ação de restituição de terra? Não, ele foi morto. Acabaram com a descendência de Nabote. Eu acredito que não só ele, mas a sua família foi morta, foi exterminada. É porque a Bíblia muitas vezes ela cita só o homem, ela não cita mulher e filhos. Mas aqui eles mataram todos. Por quê? Para ninguém reivindicar a terra. Nabote poderia reivindicar aquela terra? Não. A sua família poderia reivindicar? Não, porque com certeza todos foram exterminados. Mas aí a Bíblia fala, através do profeta Elias, vai lá e diz para ele o seguinte: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Assim como Nabote morreu e seu corpo ficou jogado no chão lá, ó, apedrejado, e os cães lamberam o seu sangue, você, rei de Israel, poderosíssimo Acabe, vai morrer e os cães vão lamber o seu sangue. Deus nunca se esquece dos seus, igreja. As pessoas podem maquinar o mal, as pessoas podem falar coisas maliciosas, as pessoas podem gerar contenda, ódios, e você nem saber, assim como Nabote não sabia. Mas Deus sempre vai se levantar. Aí você pode falar assim: pastor, mas não foi ele que mandou matar Nabote, foi Jezabel. Não foi ele que pecou, foi a mulher dele. Igreja, ele não tinha coragem de fazer, mas ele sabia que Jezabel tinha. Ele sabia que Jezabel era maligna. Ele sabia que Jezabel tinha a coragem, que ela era capaz de fazer aquilo. Eu não tenho coragem, mas eu sei quem tem. E eu vou instigar essa pessoa a fazer. Eu vou instigar essa pessoa a agir. Muitas vezes, nós deixamos algumas situações nas nossas vidas ser influenciada. Uma vez eu falei para uma pessoa estava tomando uma decisão, e eu falei: essa decisão é sua ou é da sua esposa? Não, é minha decisão. Eu falei: essa decisão não é sua, e você sabe do que eu estou falando, porque eu não sou hipócrita, eu não sou tonto, e você sabe disso. Essa decisão não é sua, porque você não é uma pessoa que faz isso. Você está sendo influenciado pela sua esposa. Agora, a sua esposa eu sei que faz. A sua esposa eu sei que tem maldade a ponto de fazer o que você está querendo fazer agora.
Só que saiba de uma coisa, quando você casa, você se torna uma só carne. Você vai pagar o preço. Você vai pagar o preço por estar sendo ludibriado pela sua esposa. Eu falei, então, você toma cuidado. Uma vez, a minha sogra falecendo, minha sogra falou assim para mim, ô Ju, vai morar com a sua esposa e com a sua filha na minha casa e não sai de lá. Transfere o carro para o teu nome, porque vocês me ajudaram, vocês estiveram comigo na minha doença e eu não tenho mais um mês e meio de vida mesmo. Tomem posse daquilo que é de vocês. Não deixa ninguém entrar lá. Fiquem vocês usando lá. Eu falei, Cleide, mas eu tenho casa. Eu não preciso disso, eu tenho carro, eu não preciso disso. Eu quero dar para vocês. E a casa de vocês, vocês aluguem. E vocês peguem esse aluguel e vivam melhor, comprem outro carro, mas tomem posse. Eu falei, Cleide, morar na casa eu vou, porque a minha casa realmente está alugada, porque nós viemos para a tua casa para te ajudar com a doença, então não tem como eu tirar o inquilino de lá de qualquer hora, eu vou continuar lá. Agora o carro esquece, o carro fica no seu nome, quando a senhora falecer, a gente faz o inventário, eu não quero problema com as irmãs da Simone por causa de R$3.000, você esquece. Não, mas então fica na casa. Eu falei, não, tudo bem. E resumindo, ela faleceu, fizemos o inventário, eu comprei as partes das meninas do carro e fiquei com o carro mesmo, e ficamos na casa, uma porque uma das irmãs era muito novinha, morava com a avó, e a outra estava na Espanha, a outra não estava no Brasil. Deu 3 anos, a da Espanha voltou, não tinha onde morar, porque voltou, não conseguiu juntar dinheiro lá, e a Simone veio em mim e falou assim, ô Ju, vamos ceder a casa para ela morar? Ela tem os filhos dela lá, eu falei, ô Simone, você lembra da conversa da tua mãe no leito de morte? Ah, eu lembro, mas eu tô com dó da minha irmã. Eu falei, eu sei, mas você lembra da conversa? Eu lembro. Eu falei, então só põe na tua cabeça para depois não ter problema. Resumindo, igreja, saímos da casa, fomos para a casa que eu tinha no São Diocleciano, pedi para o inquilino sair, fomos para lá, entregamos a casa, só que a casa estava no inventário. Aí o que eu falei? Eu falei assim, então faz o seguinte, vocês morem aqui, hora que sair o alvará para venda da casa, vocês saem. E aí a gente vende a casa, cada um pega a sua parte, vocês compram uma casa para vocês, porque vocês vão ter a parte de vocês. Tá combinado? Não, tá certinho, é isso aí e tal. Passaram-se 3 anos, igreja. Ah, nós vamos juntar dinheiro, nós vamos comprar a nossa casa. Tudo bem, faz o que vocês quiserem. A hora que sair o alvará para venda, a gente vende. Deu 3 anos, saiu o alvará. E aí? Alguém tinha juntar dinheiro? Não. Queriam sair da casa? Não. Ainda para ajudar, fizeram uma ligação para Simone e detonaram ela, mas acabaram com a vida dela. Aí ela veio em mim, ela falou assim, amanhã você liga para o Dr. Fábio e despeja eles, põe para a rua, porque eu não sou obrigada a ouvir o que eu ouvi, sendo que eu ajudei. Eu falei, você lembra da conversa da tua mãe? Não me fala disso. Eu falei, você lembra, né? Eu falei, tá bom, amanhã eu vou ligar pro Dr. Fábio e vou falar para despejar todo mundo lá e nós vende a casa. Igreja, a menina era casada, a menina tinha 2 crianças, como é que eu faço isso com ela? Aí no outro dia, você ligou pro Dr. Fábio? Eu falei, liguei, ele não conseguiu me atender, mas eu tô tentando. Resumindo, igreja, não liguei para ninguém. Aquilo era uma loucura, ela estava com raiva. Se eu tivesse deixado me influenciar, eu tinha posto uma família inteira para a rua, que não ia ter condições de alugar uma casa. Aí deu uma semana, ela virou para mim, ela falou, você não ligou, né? Eu falei, não liguei, Simone, nem vou ligar, não vou fazer. Esquece, lá atrás não era para ter feito, mas nós fizemos, agora nós temos que tocar o barco. E você está precisando desse dinheiro? Não. Eu falei, então toca o barco, deixa do jeito que está, deixa.
deixa usar a casa. Mas eles falaram, eu falei, falaram porque não tinha para onde ir, não é por mal, é defesa, a melhor defesa é o ataque, não vamos fazer nada, entendeu? Entendi, não, tá bom. Resumindo, ficaram mais de 3 ou 4 anos, aí um dia chegaram, vamos vender a casa, falei, vamos vender a casa, vendemos a casa, cada um pegou a sua parte, graças a Deus hoje nós temos comunhão com eles, com as irmãs da Simone. Por quê? Porque nós não tomamos uma decisão. Igreja, e se eu me deixasse influenciar pela raiva, pelo ódio daquele momento, momentâneo da pastora? Eu teria pago o preço. Eu teria tido consequências. Eu falei, não, nós não vamos fazer nada. E eu falei para aquela pessoa, eu falei, você está sendo influenciado pela sua esposa. E eu contei essa história para ele. Eu falei, eu já tive uma situação assim. Se eu tivesse deixado me influenciar, eu teria me enroscado, eu teria tido problema, porque eu sabia que não era a vontade de Deus. Não estou sendo influenciado. Eu falei, então, tudo bem, fique em paz, deixa lá na frente, a gente vê. Igreja, ele sabia o que ele estava fazendo, ele não é bobo. As pessoas sabem o que estão fazendo, elas são malignas, maliciosas, elas plantam semente do mal. Só que elas acham que ninguém está vendo. Só que elas acham que ninguém vai fazer nada. Matamos a família inteira de Nabote, ninguém vai reivindicar a vinha. Está tudo bem. Só que Deus fala, Elias, vai lá e fala para Acabe, lá para o rei, se ele matou por causa da herança de Nabote. E fala para ele que ele vai morrer assim como Nabote morreu. E os cães lamberão o seu sangue. Vamos ler o versículo 20. E disse Acabe a Elias, já me achaste inimigo meu? E ele disse, achei-te, porquanto já te vendestes para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Acabe vira para Elias e falou, profeta, você é meu inimigo por um acaso? Você virou meu inimigo? Elias fala, virei, porque você é um vendido, você é um cara que foi ludibriado, você se vendeu por causa da sua vontade e do seu desejo, você, eu até anotei aqui, deixou-se ser manipulado. Igreja, quantas vezes nós somos manipulados pelo mal, manipulado para fazer coisa errada? Eu vou falar uma manipulação aqui, que é uma manipulação simples, acredito que nem tenha muita importância, mas não deixa de ser uma manipulação. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu estou pronto para ir para a igreja, eu falo, Simone, vamos? Ela fala, hoje eu estou tão cansada. Hoje não, hoje lógico nós somos pastores, não é mais assim, mas eu estou falando de quando eu me converti, lá em 2000, 2001, 2002, vamos para a igreja? Não, estou cansado, vamos ficar aqui. E na igreja, de novo? Não, deixa aqui. Aí na outra semana, a pastora está pronta para vir na igreja, e eu estou lá no sofá assistindo o jogo, que nem hoje, Bayern de Munique e Flamengo. Aí ela vem, vamos para a igreja. Não. Para a igreja não, assistindo o jogo aqui, está tão gostoso aqui no sofá, e na igreja, depois tem que gastar com comida, não, vamos ficar aqui mesmo, nós comemos alguma coisa por aqui. É uma manipulação simples, mas é uma manipulação que acontece, é uma manipulação que te tira da casa do Senhor, da presença do Senhor, e muitas vezes usando uma pessoa dentro da tua casa, uma pessoa que está do seu lado, que te anda junto, aí depois não sabe por que tantos problemas, tantas dificuldades acontecem, porque estão abrindo brecha, e muitas vezes a esposa está trazendo essa maldição para dentro de casa, muitas vezes o marido está trazendo essa maldição para dentro de casa, está sendo manipulado, está sendo incitado, está sendo levado, está sendo conduzido, está se vendendo, o que Elias falou para Acabe? Você se vendeu, você se deixou ser manipulado. Versículo 25, porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o
incitava. O que Jezabel fazia, igreja? Incitava. O que Jezabel fazia, igreja? Manipulava. Jezabel era uma pessoa que levava Acabe da maneira que ela queria. Era uma pessoa idólatra. E muitas vezes nós temos sido deixados se levar por pessoas, por situações, por vontades, por desejos. Ficamos sendo deixados ser levados por decisões erradas. Lá naquela época eu falei, Simone, nós não vamos fazer. Só que eu falei na hora, igreja, não, eu estava nervosa, você é louco? Eu que ia apanhar, eu que ia ser despejado de casa, você é louco? Não, vou fazer, para ficar cegado amanhã, está feito. No outro dia fez? Não fiz, porque eu não consegui falar, mas eu vou fazer. No terceiro dia, e aí você fez? Eu liguei para o doutor Fábio, ele está vendo a documentação lá, o que é necessário, fica tranquila, demora um pouco. Aí deu uma semana, ela sabia que eu não tinha feito. Ela falou, você não fez? Eu falei, não fiz. Porque eu não vou deixar você fazendo uma coisa no momento de raiva, no momento de ódio. Para quê? Para quê? Nós moramos na nossa casa, não pagamos aluguel, Deus nos abençoou. Para que nós vamos fazer isso? Mas, igreja, eu estou falando aqui, às vezes vocês podem falar, nossa, mas a pastora é má. Não é não. Se vocês soubessem o tanto de besteira que ela ouviu, acho que eu também estaria endemoniado, louco para fazer. Mas eu não ouvi. E eu não me deixei naquele momento ser manipulado pela mágoa, pelo ódio, pela raiva. Graças a Deus, depois desses 3, 4 anos, eu nem me lembro, que demorou depois ainda, nós vendemos a casa, cada um pegou sua parte, cada um gastou do jeito que achou melhor, ela conseguiu adquirir sua casa, graças a Deus, e hoje é uma bênção. Semana que vem é aniversário dela, nós vamos estar juntos. Mas, igreja, nós não podemos deixar ser manipulado, porque Deus cumpre as suas promessas. Abra comigo, 2 Reis. Passou-se um tempo, não foi na hora, passou-se, acredito que vários anos. 2 Reis, capítulo 9, versículo 30 ao 33. Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela, teve paz Zinri? Zinri é porque Jeú é filho de Zinri, que matou a seu senhor? Jeú tinha acabado de matar Acabe, e agora ele entrava no palácio do rei Acabe, onde estava Jezabel, e ela pergunta, você está em paz por ter matado o rei? Levantou ele o rosto para a janela e disse, quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Ela estava num andar superior do palácio, falando com ele, toda pintada para tentar enganar novamente, toda maquiada. E Jeú fala, quem de vocês aí que está com ela é comigo? Quem? E 3 eunucos olharam para ele. Então quer dizer, era um sinal que estavam com ele. Deixa eu ver até onde eu tenho que ler, o 33. Então disse ele, lançai-a de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo, e foram salpicados com o seu sangue, a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Jeú falou assim, vocês guardas, joguem ela da janela. E a Bíblia fala que a hora que ela caiu, os cavalos e eles foram salpicados pelo sangue do seu corpo explodindo. E ele veio e passou em cima dela com a carroça. Nossa, pastor, mas que coisa! Consequência dos seus desejos, consequência das suas vontades, emoções, agir por emoção.
Versículo 36. Então voltaram e lhe fizeram saber, porque daí ele catou, só para vocês entenderem. Ele foi jantar. Aí ele falou assim: voltem lá vocês, guardas. Peguem o corpo daquela infeliz lá, enterra ela, porque ela era a rainha. Ela merece um enterro. Ela merece ser enterrada. Por mais que era uma pessoa má, por mais que fez Israel pecar, mas era uma pessoa que tinha um cargo, era a rainha. Então volta lá, pega ela e enterra. Aí voltaram e disseram para Jeú assim: Jeú, os cachorros comeu ela. Só sobrou as mãos, os pés e a caveira. Comeu tudo, os cachorros comeu a sua carne inteirinha. Aí versículo 36. Então voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra de quem, igreja? De quem não esquece. Essa é a palavra de quem promete e cumpre. Quando ele está falando, esta é a palavra do Senhor, ele está falando, é aquele que fez justiça, é aquele que faz justiça, é aquele que não esquece das pessoas que falam mal, das pessoas maliciosas, das pessoas malignas. Ele está falando assim, essa é a palavra do Senhor, aquele que está retribuindo. Vamos continuar lendo. A qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo, no pedaço do campo de Jezreel. Onde que era a vinha, a igreja? De Nabote? Em Jezreel. A vinha era em Jezreel. No pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. A promessa se cumpriu, igreja. A promessa se cumpriu. Ela ludibriava, ela enganava, ela conduzia mal o seu marido para tomar decisões erradas. Ela matou um homem para satisfazer a vontade de Acabe. E passaram-se vários anos. Só que, num determinado momento, grupo de louvor já pode subir, viu, igreja? Num determinado momento, Deus manda Jeú para cumprir a promessa dele, para cumprir aquilo que foi determinado. Igreja, as pessoas podem enganar, as pessoas podem ludibriar, as pessoas podem fazer coisas de modo malicioso, falar mal pelas suas costas, mas Deus nunca vai deixar você sozinho. Deus nunca vai deixar sem a retribuição. No momento certo, na hora certa, Ele vai cumprir. Os guardas voltaram lá e falaram assim, Jeú, não tem mais nada lá, a não ser a palma das mãos e os pés. O resto foi tudo comido por cachorro. Só tem a caveira dela lá. Aí Jeú se lembra, fala, nossa, há muitos anos atrás foi profetizado pelo tisbita Elias, o profeta, que ela morreria e seria comida por cães. Quem foi comido por cães, igreja? Nabote. Por quê? Por causa da vontade, por causa do desejo, por causa do coração maligno dela e do marido dela, por causa da malícia. Eu sempre falo aqui, sempre prego aqui, cuidado com a sua vontade, cuidado com os seus desejos, eles vão te levar para lugares que vão te trazer problema, vão te trazer consequências. E ontem, na hora que eu estava preparando a palavra, eu falei, não, hoje eu vou mostrar para eles na prática, o que a vontade e o desejo faz. O que a vontade e o desejo traz de consequência na vida das pessoas. Tem uma teoria, eu não acredito nessa teoria, mas é uma teoria válida, porque todo pensamento é válido, que diz que Judas Iscariotes não quis entregar Jesus por inveja, não quis entregar Jesus por raiva, por ódio dele, por alguma coisa assim. Mas essa teoria afirma que Judas Iscariotes quis incitar Jesus a começar uma revolução contra os romanos, que naquela época dominava. Naquela época tomavam conta
e escravizavam o povo judeu. Então tem essa teoria que acredita que ele foi lá e vendeu ele por 30 moedas de prata, porque ele sabia, na cabeça dele, ele tinha que quando tentassem prender Jesus, Jesus ia se materializar como o rei Davi, que é falado, né, que ele é da descendência de Davi, o grande guerreiro, e começaria uma guerra, uma revolução, e tomaria Jerusalém de volta para o seu povo, tiraria da escravidão dos romanos. E na verdade se cumpriu o propósito, que Jesus se entregaria, ele não lutaria. E aí ele se arrepende, ele volta lá tentando devolver as moedas de prata, as 30 moedas. E aquele povo que pagou ele falou assim: não, nós não podemos pegar isso aqui, porque isso aqui vai custar o sangue dele, ele vai morrer por causa disso aqui. Aí eles compram um vale, que é um vale que tem um nome lá, eu não lembro agora, um vale de sangue, porque foi comprada com as moedas que eles venderam Jesus Cristo, que eles compraram Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo. E Judas, o que aconteceu com ele, igreja? Se enforcou, perdeu a salvação. Que a vontade dele, não sei se está certo ou não essa teoria, eu não acredito nela, mas a vontade dele de ver aquilo agindo, trouxe consequências graves. Muitas vezes nós queremos passar a carroça na frente dos burros. Muitas vezes nós queremos adiantar certas coisas que precisa ter o tempo deles. E aí nós erramos, somos manipulados, falhamos e depois temos consequências. Se coloque de pé neste momento, igreja. Vamos orar. Cuidado com as suas vontades. Cuidado com os seus desejos. É bom sonhar? É. Mas cuidado por incitar certas situações para tentar alcançar de forma mais rápida, de forma mais ágil. Eles poderiam ter esperado. Eles poderiam ter feito um acordo com Nabote. Eles poderiam ter comprado outra vinha, mas infelizmente o desejo, a vontade do coração deles era maligna. Muitas vezes as pessoas, quando falam por trás, falam mal, de forma maliciosa, como Jezabel fez. Ah, mas depois se arrepende, pastor. Às vezes a pessoa que está sendo alvo, como foi Nabote, é uma pessoa especial. É uma pessoa que o próprio Deus guarda, que o próprio Deus está olhando. Tanto é que Deus fala para Elias: vai lá na vinha de Nabote. Acabe está tomando posse dela agora, nesse exato momento, e pergunta para ele se foi através da morte que ele tomou posse daquela herança. Ou seja, eu vou retribuir, eu vou trazer retribuição, eu vou trazer consequência para a vida daquelas pessoas que fizeram o mal. Ah, pastor, mas Deus não é assim. A Bíblia fala que Deus é justiça, Ele é justo, Ele é paz, amor, mansidão, temperança, domínio próprio, tudo isso, mas Ele é justo, e Ele conhece a intenção do coração. Quando as pessoas veio lá, falaram para Ele assim: essa moeda, o que você nos diz? Tem que pagar tributo ou não a César? Jesus falou assim: eu conheço a intenção do coração de vocês. Vocês querem me condenar, me julgar. Vocês não querem saber se é justo ou não pagar tributo. Se Jesus falasse, é justo pagar tributo, os seguidores dele não concordavam em pagar tributo. Ele seria abandonado. Se ele falasse assim, não é justo pagar tributo, para ficar a favor dos que seguiam ele, ele seria preso e condenado, porque ele estaria contra Roma. Aí o que ele faz? Conheço a intenção do coração de vocês, vocês são malignos, vocês querem me pegar pela palavra. Dá a moeda aqui. De quem que é essa esfinge aqui? Ó? É de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, não respondeu nem sim nem não e resolveu o problema. Mas qual que era a intenção? Prendê-lo. Qual que era a intenção? Matá-lo. Cuidado com os desejos e a intenção do coração. Não, mas vai ser bom. Às vezes não. 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17.
não amem o mundo, nem o que no mundo existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que existe no mundo é desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Igreja, não deixe ser dominado pela tua vontade. Não deixe ser dominado pelos seus desejos, por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve, pela vontade da tua carne. Faz aquilo que é reto diante do Senhor. Faz aquilo que é certo perante o Senhor. Porque a Bíblia fala assim, os desejos passam, as vontades passam. Quantos de vocês já não tiveram vários desejos e hoje já não fazem diferença? Sabe por quê? Porque passa. Mas a Bíblia continua no versículo 17, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Busque fazer a vontade do Senhor. Busque agir conforme a vontade do Senhor, sem malícia, sem ódio, sem raiva. Deixa eu usar algumas palavras que eu anotei aqui durante a ministração. Sem ser levado, sem ser incitado, sem ser manipulado, sem ser vendido, sem contenda, brigas, sem ódio, sem raiva, sem malícias. O desejo por uma terra, por uma vinha, gerou uma consequência grave na vida de um rei e de uma rainha. Eles tinham tudo, igreja, rei e rainha. Morreram e foram comidos por cachorros. Por quê? Porque aquele que guarda não vacila, aquele que guarda não dorme, e ele vai trazer a consequência, ele vai trazer a retribuição. Nossa, pastor, mas que Deus maligno. Não, você planta arroz, você colhe arroz. Não tem como plantar feijão e colher arroz. Aquilo que você planta, você colhe. E uma frase motivacional dos Facebooks da vida aí também: plantar é opcional, colher obrigatório, necessário. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu estou plantando, porque lá na frente eu vou colher. Lá na frente eu vou ter que lidar com aquela situação. Eu vou ter que lidar com aquilo que eu plantei. Muito cuidado com os seus desejos. Tudo passa nessa vida, tudo passa. Vontades, desejos, emoções, aquilo que você conquistou aqui. Mas fazer a vontade de Deus permanece para sempre. Sempre. Então, tudo que você for fazer, igreja, é vontade do Senhor? Está conforme a tua vontade, Deus? Então eu vou fazer. Não está dando errado, alguma coisa não está bom, então não vou fazer. Porque senão depois eu vou ter consequências. Amém? Vamos orar, vamos encerrar o culto de hoje. Eu vou estar aqui à frente. Se você necessitar de uma oração, se você estiver com uma dor, uma enfermidade, quiser conversar, eu estou aqui disponível para vocês, igreja. Podem contar com as minhas orações, podem contar com a minha oração, pode contar com a conversa que pode ter comigo, porque a Bíblia fala que confessando uns aos outros, as coisas saram, as coisas mudam, amém? Senhor nosso Deus, obrigado Jesus por este culto.